A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve. Quero te fazer um convite. Vamos refletir? Refletir com a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4 e versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Hebreus, capítulo 11 e versículo 1 diz assim: que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu quero trazer para você nesta manhã uma reflexão relacionada a uma história baseada em fatos reais de uma família. Uma mãe que precisou tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, mas que, através dessa decisão, ela conseguiu fazer com que a sua família tivesse uma chance de vida. Não sei se você conhece essa história, mas eu quero te apresentar nesta manhã a história do menino Austin, de 13 anos, que precisou nadar por mais de 4 horas em um mar terrível de ondas, um mar bravo, para poder salvar a sua família. A história de Austin e sua mãe na imensidão da Austrália não é apenas um relato de sobrevivência, é uma aula magna sobre o que fazer quando o vento muda, as correntezas decidem testar a nossa fé. A história diz que um certo dia, a mãe e os seus 3 filhos nadavam num caiaque naquele mar da Austrália. Parecia ser um dia normal, tranquilo, e eles estavam ali se divertindo. Porém, eles não perceberam que o mar estava diferente, o vento estava arrastando aquele caiaque para mais distante da areia. E quando eles perceberam, aquela mãe e aquelas 3 crianças perceberam, elas estavam agora em um alto mar. E se não bastasse, não tinha ninguém por quem eles pudessem pedir socorro. E foi aí, meu irmão, minha irmã, que aquela mãe precisou tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ela precisou olhar para os seus 3 filhos e escolher qual daqueles teria possibilidade de sobreviver. Foi aí que ela escolheu Austin, um menino de apenas 13 anos, para poder nadar e tentar buscar uma chance de vida para eles. E a história diz que Austin decidiu ir. E ele começou a nadar, e quando ele já não estava mais conseguindo, sem forças, ele ainda estava com aquele salva-vida, ele tomou uma decisão. Ele decide tirar aquele salva-vida que estava ali sobre o seu corpo, para que ele pudesse tentar ir mais à frente. E os relatos dizem que aquele menino, ele enfrenta aquele mar. E quando a gente assiste a reportagem, ele relatando que o fez nadar, que o fez enfrentar toda aquela situação em que ele estava passando. Ele sabia que, para trás, ele havia deixado a sua mãe e os seus irmãos. Ele estava em um meio de um grande mar, somente águas. Mas aí é onde Austin toma uma decisão que muitas vezes nós, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, muitas vezes a humanidade, milhares de pessoas, não tem a maturidade que aquele adolescente tem, e a história dele nos ensina. Austin decide pensar em coisas boas. E isso foi o combustível para que ele pudesse continuar nadando. Ele começou a pensar nos momentos bons que ele passaria com a sua família. Ele começou a pensar nos momentos que eles ainda teriam. E que mesmo cansado, sem força, ele precisava nadar. Ele precisava continuar. Porque ele agora, naquele momento, era a única esperança. E a sua mãe havia depositado a confiança nele. Austin não via terra, não via ajuda, não via ninguém. Austin estava agora sozinho, somente com seus pensamentos. E é nessa hora que essa história, que isso tem a nos ensinar. Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa mente é o fator principal para fazer com que a gente avance ou a gente afunda. Os pensamentos que vêm em nossa mente, por mais que Austin estava enfrentando aquela situação, por mais que Austin estava dentro daquele mar, as suas forças, mas ele consegue naquele momento decidir pensar em coisas boas. E os dias que vivemos, se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós não filtrarmos os pensamentos que vêm sobre as nossas mentes, nós podemos sucumbir. Porque a palavra do Senhor diz que a fé é o fundamento das coisas que não se esperam.
e a prova das coisas que não se vê. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando aquele jovem, adolescente, decide tirar dos seus ombros aquele salva-vida, aquilo era uma falsa segurança. Ausch tirou aquele colete salva-vida, que muitas vezes isso representa a falsa segurança que nós estamos vivendo. Às vezes a gente se apega em coisas, a gente coloca a nossa fé, as nossas decisões fundamentado em algo e você tem medo. Você tem medo de tomar uma decisão, você tem medo de dar um passo à frente, você tem medo às vezes de deixar os seus filhos ir, avançar, soltar a mão e dizer: filho, a mãe confia em você, você é capaz. E os nossos medos vão fazendo com que a gente continue com uma falsa segurança nos agarrando. Enquanto que a palavra do Senhor nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 10, sobre as armaduras, o que nos traz segurança? O colete. Que colete é esse que pode nos trazer segurança? Ou aquilo que nós estamos usando como falso para tentar nos trazer segurança? O mundo hoje nos oferece coisas falsas. Quantas e quantos prazeres momentâneos e quantas pessoas estão apegadas a esses prazeres. Mas Ausch, naquele momento em que ele tinha aquele colete, ele tira e ele decide nadar com a sua força de vontade. Às vezes, ao alcançar o seu propósito, o tempo, você precisará abandonar o conforto, as garantias que te mantêm flutuando, mas te impede de avançar. Nem tudo que te segura te salva. A decisão daquela mãe não foi sobre os filhos a quem ela mais amava. A decisão daquela mãe foi sobre quem tinha a melhor chance de vencer. Quem tinha. E aquela mãe, naquele momento, ela agiu como uma líder. Ela olhou para os seus filhos e ela disse: filho, você é capaz. Você pode ir, vai. A gente está aqui criando, imaginando, porque a gente sabe que num momento de apuro, se nós não tivermos sabedoria, nós podemos tomar decisões precipitadas. Mas a decisão daquela mãe, ela poderia muito bem ter medo. Ela poderia muito bem agarrar os seus 3 filhos e dizer: eu não solto nenhum de vocês porque o mar é bravo. Eu não sei o que você vai pela frente. Então nós vamos ficar aqui e morrer juntos. Não, ela olha, ela fala: filho, enfrenta, vai em frente. E é assim que muitas vezes Deus faz conosco. Ele quer ver de nós a coragem de enfrentar o mar. Ausch foi, nadou. E passaram-se horas. Aquela mãe não sabia mais o destino do seu filho, o que estava acontecendo. A única certeza que ela tinha é que ela decidiu que ele fosse. E baseado nas histórias desse acontecimento, diz que Ausch nadou por mais de 4 horas. E quando ele conseguiu chegar à praia, em terra firme, ele estava exausto. E a história diz que aquele jovem adolescente ainda precisou caminhar por mais 2 quilômetros para conseguir encontrar um telefone para buscar ajuda. E o que é mais lindo nessa história é que Ausch não nadava olhando para a circunstância das ondas. Ele nadava visualizando o abraço da família na areia. A fé não ignora o frio, o cansaço. Ela apenas decide qual imagem vai governar a nossa mente. A Bíblia já nos disse isso, que ter fé é crer naquilo que não se vê, mas se espera, mas se acredita. Aquele jovem acreditava que ele poderia sim ter uma chance, que a sua família poderia sim ter uma chance. A praia representa a nossa mente. Ele pensou que alcançaria chegar na praia, mas para ele chegar até a praia, ele precisou idealizar, refletir sobre as coisas boas, que muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldades, a gente começa a deixar os propósitos, as promessas entulhadas. A gente já não lembra mais. É incrível como a mente da gente tem a capacidade de nos fazer esquecer, e os pensamentos ruins têm a capacidade de dominar os pensamentos bons. Mas esse menino tem muito a nos ensinar. Estar pronto não é uma condição, é uma decisão. Meu irmão, minha irmã, não espere o mar acalmar para começar a nadar. Comece com o que você tem, fixando o olhar no horizonte, mesmo que ele te pareça vazio. E para finalizar essa história, você pode até consultar aí no YouTube essa história, você vai ver o final feliz. O resgate chegou. A sua mãezinha e os seus irmãos foram resgatados. E Ausch deixou para nós uma linda lição de vida. E hoje, com essa história, nós aprendemos que a nossa mente decide se continuamos ou se afundamos. A fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé não é negar a realidade, é escolher qual imagem vai estar na nossa mente quando tudo parecer perdido. Confie,
Acredite, Deus nunca te abandonou. E ainda que você precise nadar em um mar remoto, cheio de ondas, de lutas, cansado, continue. Continue pensando nas coisas boas. A Bíblia diz que se nós não alcançarmos as promessas aqui nessa terra, se continuarmos firmes, perseverantes, alcançaremos no céu. E quando a gente lê na Galeria da Fé, aqui existe na palavra do Senhor inúmeros exemplos de pessoas que continuaram firmes, perseverantes, sofreram, passaram por lutas e provas nesta terra, mas hoje estão com a sua vitória nas mãos, aguardando o dia de receber o seu galardão. Então eu quero deixar essa palavra hoje para você, essa história que marcou a nossa vida. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa história, porque nos dias que vivemos, onde a gente tem ouvido decisões terríveis de pessoas que às vezes não conseguem enxergar as coisas boas, não conseguem deixar Deus trabalhar no seu coração, Deus transforma, Cristo transforma. Então, meu irmão, minha irmã, decida pensar em coisas boas, decida filtrar o que entra na sua mente. Fique com Deus, a paz do Senhor.